Se você acompanha a NBA, você já deve ter visto alguns atletas falando sobre como Space Jam foi importante no seu amor pelo basquete na infância nos anos 90. Se você perguntar, porém, para Rui Hashimura ou Yuta Watanabe, os dois atletas japoneses que atuam atualmente na NBA, a resposta deles vai ser outra. Pro Yahoo, Watanabe fala que em 3 dias leu toda a história e se apaixonou instantaneamente por Slam Dunk, a história que popularizou o basquete em diversos países da Ásia, principalmente o Japão, e que está até hoje entre os mangás mais vendidos de todos os tempos no país, e que estará de volta após 26 anos com um novo filme no final de 2022. O que explica esse sucesso e o que sabemos sobre o novo filme é o tema desse vídeo. Mas como sempre, a gente reforça que se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante que você siga o canal e já clique no gostei, para o YouTube recomendar para mais pessoas e conseguirmos produzir numa frequência cada vez maior. No começo dos anos 90, o basquete era basicamente uma atividade escolar no Japão. Era praticado em todas as escolas, mas os esportes que atraíam mais atenção na televisão eram o futebol e o beisebol, mas não para Takehiko Inoue. Quando jovem, ele começou a jogar basquete para impressionar garotas na escola, mas acabou se apaixonando pela modalidade. Conforme iniciava sua carreira como ilustrador, pegou gosto em assistir os poucos jogos da NBA que tinha acesso, se tornando um ávido torcedor do Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Inoue tinha um sonho de juntar suas duas paixões, basquete e mangás. Foi assim que nasceu a história de Slam Dunk. Essa junção de esporte com os quadrinhos japoneses não era tão comum, especialmente em um esporte como o basquete. Mas Inoue conseguiu convencer os editores e sua história iniciou em outubro de 1990 na popular revista Weekly Shonen Jump. Mal sabiam todos os envolvidos a proporção que esse projeto iria tomar. A história começa com Hanamichi Sakuragi, um rapaz alto, ruivo e tido como delinquente, levando seu 50º fora, uma realidade constante na vida dele. Tudo muda ao ser questionado por Haruko Akagi, uma garota fascinada por basquete, se ele gosta da modalidade. A partir daí, a trama começa com Sakuragi se juntando ao time da escola, a princípio para impressionar a garota, e inicia sua jornada para aprender sobre o jogo e conquistar o campeonato nacional. Na Ásia, a série se tornou um fenômeno instantâneo. Até hoje, são mais de 170 milhões de cópias em circulação, sendo o 7º mangá mais vendido da história, atrás de nomes muito consagrados como One Piece, Dragon Ball e Naruto. A imagem dos personagens passou a estar presente em tudo que pudesse ser comercializado, desde itens de moda, cadernos, lápis, brinquedos. Embora a mídia americana muitas vezes atribua o crescimento da NBA no continente à imagem de Yao Ming, que jogou na liga por 8 temporadas, outros atribuem isso à influência do mangá Slam Dunk, que ganhou a versão de anime em 1993. O principal elemento que explica o sucesso da história se dá pela forma como ela se conectou com adolescentes japoneses. Se olharmos bem, Slam Dunk é menos sobre basquete e mais sobre jovens desajustados que descobrem e se conectam com uma paixão. No caso, o amor ao jogo. Isso é extremamente relacionável, especialmente na fase da adolescência. Os personagens não têm poderes, são humanos, e através de desejos como pertencimento social, impressionar garotas ou ser popular de alguma forma, os jogadores constroem uma história de amor, superação, dramas pessoais, rivalidades e amizade. A história também inova ao mostrar um protagonista que foge do senso comum. O normal nesse tipo de série é o personagem principal ser apaixonado pelo que faz. No popular Super Campeões, por exemplo, o Oliver Tsubasa, desde bebê, tem uma bola de futebol ao seu lado. Já Hanamichi Sakuragi não apenas não é apaixonado pelo basquete, como em um primeiro momento debocha do jogo. É o desejo de impressionar Haruko que o aproxima da modalidade. E o processo dele ir conhecendo sobre basquete também é o processo do mangá de ser cada vez mais sobre o basquete. Conforme ia escrevendo a história, Takehiko Inoue começou a receber dezenas de cartas de jovens do Japão e da Coreia afirmando que começaram a se interessar mais pelo jogo por conta de sua história. Foi então que ele resolveu introduzir o personagem Dr. T. É a forma do próprio Inoue meio que quebrar a quarta parede, explicando as regras de uma maneira divertida, caçoando de seus próprios personagens e trazendo referências à sua outra paixão, a NBA. Como quando fala do gancho de Kareem Abdul-Jabbar ou do lance livre no formato de lavadeira de Rick Barry, que Sakuragi incorpora em seu jogo.
As referências à NBA são um prato cheio para os fãs do esporte. Inoue mescla sua arte com cenas cômicas e intensidades dramáticas e realistas, em cenas de jogos que muitas vezes são inspirados em fotos de jogadas da NBA, e mesmo alguns personagens são inspirados em atletas. O Inoue confirmou algum deles, mas outros se tornaram temas de discussão intensas entre fãs. Vamos falar de algum deles? Hanamichi Sakuragi. É impossível não associar o protagonista da série com Dennis Rodman. Ambos compartilham o mesmo número da camisa, se destacam por serem os reis do rebote, são encrenqueiros, possuem como marca o cabelo colorido e até mesmo ambos têm uma cabeçada marcante, a do Sakuragi em Akagi, capitão do time, e Rodman no árbitro Ted Benhart. Mas curiosamente, Inoue disse que não houve inspiração no ex-jogador de Pistons e Bulls. Ele afirma que escolheu dar ao Sakuragi cabelo vermelho por ele ser um personagem esquentadinho e cabeça quente. E Rodman ainda não era conhecido por seus penteados inovadores quando o Slam Dunk começou em 1990. Uma outra curiosidade é que Sakuragi é um Jordan Sneakerhead da loja Chieko Sports. Seu primeiro par que ele comprou por apenas 30 ienes foi o Air Jordan 6 branco com listras vermelhas. Esse foi o mesmo que Michael Jordan usou em 1991 a caminho do seu primeiro título pelo Chicago Bulls. Takenori Akagi. Akagi era o pivô e capitão da equipe, tanto que usa a camiseta número 4, reservada aos capitões por conta de uma tradição japonesa. O terceiro anista é o mais rígido e dedicado aos treinos. Tem como maior sonho disputar o intercolegial e é um excelente defensor dentro de quadra. Confirmado por Inoue, é uma homenagem a Patrick Ewing, o fenomenal ex-pivô do New York Knicks. Hisashi Mitsui. Apesar de ter a oportunidade de ingressar em colégios de maior prestígio como Ryonan, ele optou por ir para Shohoku por causa do treinador Mitsuyoshi Anzai. Anzai deu a ele a coragem de vencer no torneio Junior High, encorajando-o durante os últimos segundos da partida. No entanto, uma lesão no joelho esquerdo em uma sessão de treinamentos em seu primeiro ano no Shohoku interrompeu sua carreira no basquete. Um imprudente retorno antecipado à quadra machucou novamente o joelho de forma mais grave, levando a um hiato no basquete de mais de um ano. Apesar de não confirmado pelo autor, as teorias dos fãs apontam que ele provavelmente é baseado em dois jogadores da NBA, Craig Hodges e Jeff Hornacek. Ambos eram especialistas em arremessos, como Mitsui, jogam com a jersey número 14, e o joelho esquerdo de Hornacek também usava joelheira, pois seus joelhos se deterioraram com os treinos de arremesso. Hornacek também tinha alguns problemas defensivos devido à falta de velocidade e agilidade, mas ainda conseguia ser útil. É o único personagem a ter sua própria música tema, que mais tarde se tornou a música de encerramento do anime. Ele usa o tênis ASICS TBF 707. A ASICS também é patrocinadora da equipe de Shoyo e Sano. Kaede Rukawa. Rukawa é um jovem alto, com cabelo preto e olhos azuis. Ele geralmente é visto vestindo o uniforme do time de basquete Shohoku com uma faixa preta no braço esquerdo e o Air Jordan 5 Retro White, como seu tênis de basquete durante os jogos e treinos. Ele não se importa com nada além de basquete. Quando não está na quadra, ele geralmente é visto dormindo no telhado do Shohoku ou na sala de aula. Ele até anda de bicicleta dormindo. Confirmado pelo autor, Rukawa é inspirado na lenda da NBA, Michael Jordan, já que ele é considerado no final como o jogador mais forte do basquete do ensino médio japonês. Ambos têm a mesma braçadeira preta, estilo de jogo e um incrível senso de 1 contra 1 que lhes permite derrotar qualquer oponente. Ele também tem movimentos semelhantes. Na história, de acordo com o próprio autor, Michael Jordan é o ídolo do jogador. Ryota Miyagi. Continue praticando. Nunca deixe alguém dizer que você é muito pequeno ou muito lento. Com essa frase, já podemos imaginar que o personagem é inspirado em Muggsy Bogues, devido à baixa estatura de Miyagi, aliada à capacidade de usar sua rapidez para passar por seus defensores. Bogues foi o líder da franquia do Charlotte Hornets em roubo de bola. Ao contrário de Bogues, porém, Ryota pode roubar a bola com a mão esquerda e tem uma bandeja com a mão esquerda mais precisa, apesar de ter o arremesso principal com a mão direita. Seu tênis, Converse Conquest Mid, com o esquema de cores do Air Jordan 1, também é usado por Akagi, na versão de cano alto. Essa foi uma marca muito popular nos anos 80 e início dos anos 90, usada por Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e Larry Bird. Mitsuyoshi Anzai. Até o fim, nunca perca a esperança. É quando você desiste que a partida acaba. O treinador do time de basquete Shohoku High School é também um dos melhores treinadores do Japão. Até os treinadores de outras equipes o chamam de Anzai Sensei, com respeito.
Sua atitude calma e serena contrasta com o temperamento que ele teve no passado como um exigente treinador universitário, o que lhe rendeu o apelido de Diabo de Cabelos Brancos. Anzai é provavelmente baseado no lendário treinador da NBA Phil Jackson, já que este último era chamado de Mestre Zen e conseguiu lidar com jogadores turbulentos e relativamente egoístas como Sakuragi e Rukawa. E o fato de Jackson ter sido um jogador nos anos 70. No entanto, também é sugerido que outra fonte de inspiração seja Jerry Krause, o dono do Bulls, por conta do seu queixo gordo. Shinichi Maki e Akira Sendo. Por fim, vale destacar dois dos principais rivais do colégio Shohoku. Maki, o capitão do time de basquete Kainan e supostamente o melhor jogador da região, sendo coroado MVP da prefeitura 2 vezes. E Akira Sendo, do colégio Ryonan. Os fãs de Slamdunk sempre especularam que a contraparte de Maki na NBA é Magic Johnson, pois as características e o estilo de jogo de ambos são semelhantes. Com 2,6 metros de altura, Johnson era o mais volumoso e mais alto do que a maioria dos armadores e era conhecido por sua incrível habilidade de passar a bola. Assim como Maki podia jogar em múltiplas posições, Magic Johnson também podia. Mas Inoue afirmou em uma entrevista no Japão que Magic Johnson na verdade foi a inspiração de Sendo, que não joga exatamente como armador do seu colégio, mas também compartilha da polivalência, poder de decisão e controle de bola da estrela do Lakers. Antes dessa confirmação, as especulações na internet fossem que Sendo era uma comparável a Penny Hardaway, uma jovem estrela do Orlando Magic, na época que o mangá foi publicado. Mas e o novo filme? Em relação ao filme, embora não tenham sido divulgados mais detalhes, ainda não sabemos o título ou sua sinopse. O site oficial da série mostra que o próximo longa será produzido pela Toei Animation, que também foi responsável pela produção da série na década de 90. Nesse período, 4 filmes Slamdunk foram lançados entre 94 e 95. A nova produção já conta com diretor, roteirista e toda a sua equipe. O mais interessante é que o próprio Inoue ficará encarregado de dirigir e escrever a história, o que deixou os fãs ainda mais animados. A expectativa é que seja lançado em algum momento no final de 2022. E você, gosta de animes com temáticas esportivas? Se sim, deixa aí nos comentários sobre qual anime devemos comentar por aqui. O canal Play vai falar sobre tudo que envolve o universo de filmes e séries de esportes, contando histórias, curiosidades, opiniões pessoais sobre algumas produções e muito mais. O conteúdo será semanal, com vídeos como esse que você acabou de ver. A quantidade de vídeos vai aumentar conforme o canal for crescendo. Então, se você gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo com os amigos, deixa nos comentários qual tema você quer que apareça por aqui, se inscreva e ative as notificações do canal. A gente se vê na próxima semana.